Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um episódio do Tem Jeito Podcast. Daniela ainda não está conosco, mas logo, logo ela estará. Ela já está se recuperando, está ficando ótima para voltar com tudo aqui com a gente. Não se esqueçam, se inscrevam no nosso canal, ative o sininho das notificações, acompanhe o andamento do podcast lá no Instagram, Tem Jeito Podcast, o YouTube também é Tem Jeito Podcast. Lá a gente posta os cortes, a programação, os episódios, o recadinho do povo e mais umas coisinhas, tá? Hoje eu vou conversar com uma pessoa que pessoalmente eu estou conhecendo hoje. E a história desse encontro é bastante curiosa. Mas eu acho que o que mais nos uniu foi o que ele faz, porque eu achei o máximo quando eu soube. Então, hoje, o meu convidado pode-se falar que ele é um cara altruísta, né? Porque ele dedica a vida a um projeto social, né? Parte da vida dele é um projeto social, né? Mas boa parte da vida dele, ele passa correndo atrás desse projeto social. O meu convidado de hoje é o Luiz Fernando, está aqui com vocês e eu gostaria de te agradecer a participação e fica à vontade para falar quem é você, onde vive, o que come. Olá, eu sou Luiz Fernando. Gostaria primeiro de agradecer o convite, né? Fico lisonjeado É uma coisa que eu faço de coração, assim, né? Então, o retorno vem espontâneo, não é nada que a gente faça esperando. Então, quando acontece, assim, esses encontros, eu fico super feliz. E quem é o Luiz Fernando? Bom, Luiz Fernando é um homem negro, neto de nordestinos, filho de um motorista autônomo, caminhoneiro com uma psicopedagoga. Eu tenho 3 irmãos, 2 irmãos homens e uma irmã mais nova, Thaísa. E tenho uma filha de 10 anos, moro num bairro periférico de Santo André. E eu também, seguindo os passos do meu pai, eu sou formado em administração, mas hoje, seguindo os passos do meu pai, eu tenho um caminhão e faço também, dedico parte da minha vida no trabalho na estrada. E você trabalha na estrada, mas você trabalha com música também. Sim, nas horas vagas. Mas já foi sua profissão. Já foi minha profissão. Inclusive, a faculdade eu paguei só com dinheiro de música. Olha que legal. Trabalhava só na noite. E você ainda toca na bateria da Vai Vai? Ainda, o ano passado eu não participei por conta dos pagodes, né? Eu estava ainda nessa vida, então não dá para se dedicar aos ensaios na quadra da escola. Então, se não tem uma dedicação mínima, o pessoal já corta logo de cara. Porque precisa ter um empenho, né? Precisa ter uma dedicação e uma constância nos ensaios. Não é só aparecer perto do desfile, acho que vai É uma desfilar responsabilidade, né? Eu Com acho certeza. que quem conhece o carnaval e quem gosta de carnaval sabe que existem alguns setores da escola que são primordiais e exigem muito trabalho, né? E aí tem comissão de frente, as alas de passo marcado, a bateria, casal de mestre-sala e porta-bandeira, a harmonia, que tá sempre ali, não é simplesmente vestir a fantasia e desfilar no dia do carnaval, né? É um negócio, de fato, e eu acho que quanto mais se enxergar o carnaval também como uma visão de empresa e de negócio, ele tende a evoluir. É por isso que, na minha opinião, o Carnaval do Rio é mais evoluído do que o de São Paulo. Há controvérsias. É incontestável, né? Mas eu acho que eles enxergam lá com uma visão mais empresarial, né? E fora a bateria do Vai Vai, fora você atuar eventualmente com música e o caminhão, o que você mais faz hoje? Ultimamente, o que eu mais faço hoje é me dedicar ao projeto social que criamos lá, né, no bairro. A gente está criando um espaço cultural que chama Quilombo Cultural Urbano na Quebrada. E é um espaço onde a gente pensa em fomentar e, como eu posso dizer, fortificar as potências da quebrada. Não só as potências, né? Quem mais precisa. Porque a gente precisa lá de vários espelhos positivos
a gente precisa de muito acesso e isso quase não chega. O que as E crianças têm fala onde que é, né? Ó, exatamente, é Vila Sofia, né? é Vila Suíça. Vila Vila Suíça e Santo Suíça André, em né? Santo André, isso. Na verdade, o projeto começou por conta do meu pai, que ele é presidente do time lá do bairro, que se chama Vila Suíça. E meu pai sempre carregou o time, ele era presidente, pagava as contas, chamava os jogadores, fazia a festa. Quando eu era pequeno, eu nem gostava. A gente até brigava por conta disso. Mas aí depois, com a convivência, né? A gente foi pegando o amor também pela coisa. Aí a gente juntou a parte social com a parte de esportes, né? Porque o esporte na periferia, ele é uma válvula de escape. É uma das únicas coisas que as pessoas têm de acesso ao lazer, né? Porque o povo da periferia não frequenta cinema, não frequenta teatro, né? Não vai a grandes shows. Então, o futebol de várzea é um lazer do povo periférico. E tem a bateria também, né? Sim, Da meia. Pode falar. a bateria Hit Monster. E a bateria começou por conta do time de futebol, né? O time disputava os campeonatos e tal. E sempre a gente ia assistir. O pessoal do bairro, a gente se reúne, bastante gente vai assistir o jogo. Só que no começo, só eu e meu irmão, que tínhamos uma história de carnaval e tal. Aí a gente levava os instrumentos e tocávamos só nós dois e cantava as músicas do time. Aí a gente teve um estalo, né? Porque quanta gente que tem na arquibancada, se cada um tocasse um, a gente teria uma bateria. Aí foi daí que iniciou. A gente combinou as aulas às terças-feiras, lá na praça, na rua de casa mesmo do bairro. A gente ocupava a praça, dia de chuva não dava para fazer, né? Porque a gente ficava à mercê do tempo e tal. Aí começamos a ensinar, o pessoal começou a pegar gosto, foi multiplicando. Depois a gente começou a escolinha com as crianças, que hoje acho que é um trabalho maior do que quando começou, do que até com os adultos. A gente tem uma dedicação, uma atenção especial com as crianças. Aí de dezembro para cá, meu pai sempre faz uma festa tradicional lá, a última do ano, que o aniversário dele é 20 de dezembro. Aí ele já junta, faz a festa do aniversário dele e a comemoração de encerramento de fim do ano do time. Esse ano a gente estava sem espaço para fazer essa festa. Aí meu pai procurando um local, achou lá na rua de casa um espaço bem bacana, assim, né? Pra gente tá de bom tamanho por enquanto. Por enquanto que a gente pensa em crescer ainda. Uhum. E ele alugou para fazer a festa pontualmente, a festa de fim de ano. Aí a minha irmã e eu tivemos a ideia de ficar com já alocar o espaço definitivamente e fazer um projeto social. Aí a gente está buscando parcerias, a gente está construindo coisas, né, para dar a largada. Assim, já começou, a gente já teceu várias conversas, a gente já tem um projeto com a Rede Emancipa de idiomas, a gente vai oferecer inglês e espanhol para as crianças. Já está tudo conversado, né? Só falta consolidar. A gente também vai oferecer um curso de cinema para formar cineastas na quebrada. Aí a gente tem a proposta de oficinas de circo, de balé, de jiu-jitsu. E a gente está apostando nisso por enquanto. E tem a escola de futebol também. Sim, a escola de futebol é um dos braços mais fortes lá. A gente já tem 130 crianças cadastradas, famílias, né? Porque no início da escolinha também é uma conversa não sei se é triste, é a maneira de dizer, mas a gente começou depois da pandemia. Eu conheço alguns professores, né? Inclusive ele é o dono da academia lá que eu frequento. Aí, em uma conversa informal, a gente pensou, vamos fazer uma escolinha de futebol com o nome do time. Aí a gente desenvolve as crianças. Quando chegar um certo período, a gente passa um envelopinho, cobra uma mensalidade simbólica e assim a gente vai levando. Beleza, aí a gente deu os primeiros passos, pedimos doações de material esportivo e tal. Aí a gente foi na quadra, que é um espaço do governo do estado, ao lado do batalhão, lá perto de onde aconteceu aquele episódio da Eloá, que ficou bem famoso nacionalmente. Aí a gente ocupou essa quadra, e só que tinha dias até que não pudemos lá oferecer o treino para as crianças, porque o pessoal, né, sabe como é a periferia, então o pessoal não permitiu a atividade com as crianças. Aí depois
de algumas conversas, aí eles cederam o espaço para a gente poder utilizar. O pessoal, você diz o pessoal que O caminha poder pelo paralelo. poder paralelo. Entendi. Essa é a realidade da quebrada, gente. Sim, Da sim. periferia de São Paulo, da periferia das cidades da Grande São Paulo. E ainda assim, se você pensar que Santo André é uma cidade ainda bem menor do que São Paulo, onde as condições e o incentivo é bem menor ainda, Sim. fica mais difícil. Então, assim, a ideia de trazer o Luiz aqui, além dele contar a história de vida dele, como que ele chegou a trabalhar com isso, porque assim, as pessoas podem pensar assim, tipo, ele cuida lá. Não, é bem complexa a situação, entendeu? É bastante complicado. E eu queria trazer exatamente para você mostrar o que é a quebrada, o que é uma periferia de São Paulo. Você falou aí coisas que eu nem precisei te perguntar, que gente da periferia não vai num cinema, não vai num show, não vai a um shopping Sim. muitas vezes, entendeu? E a gente para pensar, eu sou da periferia de São Paulo, e eu por muito tempo realmente eu não fui nesses lugares assim. Mas a gente para pensar hoje e a gente não acredita, às vezes, que existam pessoas que não vão ao shopping, que nunca foram ao cinema. Sim, parece que é uma realidade muito distante Muito da nossa, distante da nossa. mas não é. Eu tive essa. Eu não gosto de falar muito do ex-marido, mas eu tive essa real noção. Porque um belo dia eu fui chamar o meu ex-marido e a filha dele, quando a gente namorava ainda, para ir no cinema. E eu descobri lá dentro do cinema que ele nunca tinha ido no cinema e a menina também não. E ele tinha 30 e poucos anos. Pois é. Então, assim, é de uma periferia de São Paulo, foi criado numa periferia de São Paulo e nunca tinha ido ao cinema. E eu, querendo ou não, já fui ao cinema mais velha, sempre mais velha, né? Porque a parte bem criança, assim, até a minha irmã ficar mais velha também, a vida foi bastante difícil pra gente também. Minha mãe solo, né? E duas filhas, minha mãe trabalhava demais e eu também não tinha acesso a essas coisas. Já contei aqui histórias de dificuldade, as minhas histórias tristes, né, Vitor? Eu sou cheia de história triste. Mas eu queria trazer para você dar o olhar de fato da periferia. Como é a realidade de lá. E o quantas pessoas você atende no projeto, o quanto essa simples atividade, que de fato é simples, ensinar um Simples. instrumento musical, por exemplo, o quanto isso impacta a vida dessas crianças lá naquela região. Sim, só para dar continuidade àquela parte lá que eu falei, Claro. as crianças não. Aí a gente decidiu cobrar, né, uma mensalidade simbólica. Na primeira semana a gente construiu, né, o projeto. Na primeira semana de treino, as crianças chegavam descalças, porque não tinha chuteira. Eu fico até emocionado toda vez que eu conto essa história. Aí a gente fez uma doação, um saco de chuteira e fornecia para as crianças usarem durante o treino, mas quando acabava o treino, ela pergunta: tio, posso ir embora com essa chuteira porque eu não tenho tênis para ir para a escola? Aí como que a gente ia cobrar R$ 20 de uma pessoa que não tem um tênis? Aí o professor me chamou para uma reunião e disse: as crianças têm dificuldade cognitiva porque não têm os alimentos que elas precisam, né? Os nutrientes necessários para o desenvolvimento dela e das atividades de futebol, né? Querendo ou não, se a criança não tem nem, vamos se dizer... Você não tem um sapato? Não tem sapato e a comida para o dia a dia, né? Para energia, para manter a energia vital, imagina praticando esporte, então, né? Que consome ainda mais energia, gasta muito mais. E aí é isso. Então, hoje a gente está feliz, né? Porque a gente pode oferecer uma oportunidade. Inclusive, a semana passada, a gente teve uma atleta feminina que assinou o primeiro contrato profissional com o Grêmio Mauaense. Olha que Muito legal. legal. Ela vai começar na próxima semana a disputar o Campeonato Paulista. E é isso, né? Tipo, pra gente já tá frutificando. Não, já é assim, é uma expressão muito terrível, mas se você puder salvar uma alma do purgatório,
você já fez demais, né? Quando você dedica a sua vida, o seu trabalho a ajudar pessoas, isso é uma coisa muito nobre, né? Mas, querendo ou não, então vamos lá. Você tem o projeto, que é o Quilombo. Você tem a escola de bateria, a escola de futebol e agora você vai implementar outras modalidades, que é o idioma, teatro, circo, que você falou, Jiu-jitsu, isso. jiu-jitsu, Tudo isso vai funcionar dentro do espaço que dentro é o lá da Quilombo sede que Cultural Urbano. Isso. vocês alugaram. É só o futebol que não dá para funcionar, né? Porque Não. demanda espaço, tal. E a gente ocupou E esse campo lá no qual é a Rio. dificuldade hoje que você vê mais latente de tocar um projeto social? Nossa, dificuldades são imensas, né? Primeiro é a dificuldade financeira, né? Que a gente supera lá na comunidade com vaquinha, o famoso rateio, né? Para o time de futebol, para as crianças, para comprar a pele dos instrumentos, baqueta. Sempre quando surge uma demanda, a gente ou faz uma rifa de uma camisa do time, ou faz uma vaquinha mesmo, que nem esses dias estourou a pele lá do instrumento de última hora. A gente estourou na quarta, a gente precisava para o sábado. Aí cada um deu um pouquinho de dinheiro, a gente foi na loja e comprou a pele. Mas é bem difícil, fora a questão financeira, né? Tipo, é difícil as pessoas acreditarem em uma coisa quando tá no começo. Ou acreditar que, por exemplo, você não está à frente. E aí eu vou fazer o advogado do diabo. De que você não está à frente de um projeto para tirar vantagem. Certeza. Porque assim, por que ele faz isso? Eu tenho até hoje vergonha de pedir doação, alguma coisa assim, por conta disso. Das pessoas acharem que é para um bem próprio. Eu tô quebrando um pouco essa barreira, porque não é precisa para mim, quebrar, né? né? Porque, querendo ou não, se você, quem não tem boca não vai a Roma, entendeu? Aliás, quem tem boca vai a Roma. E você precisa de ajuda. E burocraticamente, eu lembro que a gente estava falando sobre a questão da inscrição, do projeto, Sim. tudo. O que você vem enfrentando de dificuldade burocrática em relação a isso? Existem, né, vários mecanismos que fomentam e que até dão um aporte financeiro para vários projetos. Mas não é uma coisa simples. Agora que a gente tem um pouco mais de acesso, porque pessoas que conhecem vêm até nós e está mostrando o caminho. O PROAC, por exemplo, é uma dessas medidas que fomenta a cultura, só que não é um caminho muito simples assim para as pessoas trilhar, porque precisa preencher vários requisitos, eles pedem uma série de documentos e assim, graças a Deus a gente tem um pouco mais de esclarecimento e consegue ir na luta disso, mas tem vários projetos, várias pessoas que precisam, não até mais, né, mas precisam na mesma medida que a gente e não têm acesso a essas políticas públicas, entendeu? Aí a gente volta lá atrás, que as políticas públicas, elas existem, mas até chegar na periferia, o caminho é um Demora. pouco mais... Porque é mais fácil você implantar política pública onde é mais fácil de ver, né? Com certeza. Onde a maioria das pessoas conseguem ver mais fácil, né? Você não olha diretamente para a periferia. A periferia ela não é retrato e nem painel para nada, né? A periferia normalmente ela é esquecida. Ela é colocada. E eu falo isso porque, por exemplo, eu moro perto não, mas moro perto daquela comunidade do Pantanal, que alaga Sim. quase sempre. Há anos que aquilo alaga. Há anos que aquilo alaga. Parece que já dá para saber até o dia, né? Que vai encher. O povo lá já. Outro verdade. dia eu estava voltando de uma audiência que eu vou fazer para Daniela. E eu virei numa rua, assim, e caí dentro da comunidade do Pantanal. O meu problema não era a comunidade. O meu problema é que estava caindo um dilúvio. E o rio, ele chega a ficar mais alto do que o nível da rua. E o que está segurando é uma muretinha.
E eu tô ali indo do ladinho com o meu carro e eu Rezando. vendo o rio ali, ó, tipo, quase na minha cabeça, na muretinha, e eu tentando sair dali Sim. desesperadamente. Só que assim, há quantos anos que aquilo ali acontece? E há quantos anos ninguém toma nenhuma providência? Então, eu quis trazer o projeto para cá, eu quis mostrar, porque assim, a gente é um projeto bebê também. Eu tô aqui, a gente tá quase. Você tá me cedendo a sua história e eu tô te cedendo o meu espaço. Muito obrigado. E muito obrigada a você também, porque eu preciso de histórias aqui. O fundamento do Tem Jeito é histórias que possam inspirar outras pessoas, história de pessoas que possam inspirar outras pessoas. Mas eu quis, além de trazer histórias, trazer um certo fundamento para essas histórias. E eu falo que quem estiver assistindo a gente e quem puder procurar o Luiz na rede social para poder, de qualquer forma, ajudar no projeto, seja com valores, seja com equipamento, seja com força de trabalho, vai ser muito bem-vindo. Com certeza. Exatamente. Mas assim, você tem o projeto, você tem seu trabalho, você toca eventualmente, você já foi músico, já trabalhou com isso na noite, sim. fixo, que não sei o quê. Mas é uma pergunta que eu te fiz já e que você se omitiu de me responder. O que você acha que te levou a olhar para a sua comunidade, olhar para aquelas crianças da forma que você olha hoje? Então, eu acho que é uma herança genética, talvez, né? Sim, pode Porque ser. da mesma forma que eu vejo o meu pai, ele proporciona, né, através de música, através do carnaval, através do futebol, ele proporciona bons momentos lá para nossa comunidade, né? Inclusive, ele quase todo mundo conhece, impossível falar no Nuca, alguém falar, conheço, tal, Negão do Samba lá, dos caminhões, tal, do Vila Suíça. E minha mãe, ela, por sua vez, ela era bastante católica e ela também ensinava o catecismo na escola, ela era ministra de Eucaristia, ministra de comunhão. Então, sempre eles estavam envolvidos com as políticas lá da territorial, comunidade. da territorial mesmo. E sempre eu via minha mãe e meu pai conversando de poder desenvolver as pessoas, né? Eles não tinham pensamentos, como que eu posso dizer, só neles, assim, não pensava só. Sempre pensou no próximo. E eu cresci em um ambiente assim, né? Minha mãe pôde me proporcionar algumas outras possibilidades que as pessoas lá do bairro não tiveram. E para mim isso é muito, muito satisfatório mesmo, assim, porque às vezes por eu ser um homem preto e por ocupar alguns lugares, ocupar e frequentar e estar, né, em alguns lugares que a maioria não, eu chego em lugar, primeira coisa que eu olho é para ver quantas pessoas negras assim têm ocupando o mesmo lugar que eu, e são pouquíssimas pessoas. E vindo nos passos do meu pai e da minha mãe, eu quero proporcionar para a periferia as coisas que não são muitas, mas que já é um pouco mais do que eles têm. Uhum. E é por E isso. você tem, pelo que você fala, você tem uma consciência da sua posição como homem preto na sociedade e dos lugares que você pode ir e do que você pode proporcionar para essas crianças também. Hoje, o que você pode dizer é que a maioria da população da periferia onde você mora também é preta ou não? Isso já mudou um pouco dos últimos anos, vamos dizer assim. Não, a maioria da população é negra. Mães solteiras, a periferia é um lugar bem de gente carente, né? Não menos digna, Claro que não, de jeito nenhum. mas carente. As pessoas são bem carentes mesmo, não têm acesso à informação, né? À educação mesmo, a maioria não tem nem segundo grau. Porque você, pela sua história, você tem. Você foi fomentada essa consciência em você muito pela sua mãe. Sim, minha mãe fez questão e lá em casa todos temos nível superior. A única minha irmã que está cursando agora Ciências Sociais na E ciências Universidade sociais. Federal, na Federal do ABC.
E é a única que não se formou, mas está no caminho, né? E quem te ajuda mais é sua irmã, né? Os seus No outros. projeto, a minha irmã me ajuda total. É meu braço direito e esquerdo. E os seus irmãos participam Meus também? irmãos são envolvidos. Meu irmão é mais envolvido na parte da bateria, né? Ele ajuda nas crianças e tal. E o meu irmão mais velho, ele ajuda financeiramente. Porque ele é bem ocupado e ele mora um pouco mais distante da gente, então ele é o aporte financeiro. Sempre quando a gente precisa de alguma coisa, a gente. Ah, que bom que ainda É... tem um socorro, né? tem. Meu pai também ajuda bastante lá, porque parece que não, mas quando começa a gente vai na boa vontade. Os instrumentos a gente comprou todos, né, do nosso bolso, as peles. E tem um surdo, por exemplo, de 24 polegadas, custa R$ 900. Uma pele de um instrumento desse custa quase R$ 200. E no começo, quando a gente dispõe tudo lá, é legal, né? Mas quando É começa a vir bonito, a mas quando manutenção, começa a fazer, precisar de começa a aparecer manutenção. os custos, aí fica um pouco mais difícil. E o que você ia ter? A gente conversou, ia ter um evento, né? Mas você faz alguns eventos já, né? Relacionado ao projeto. Sim, a gente tem uma parceria lá com o pessoal do Sarau, na Quebrada. Aí a gente promove todas as últimas sextas-feiras do mês um sarau, é microfone aberto, então frequenta poetas, músicos, escritores, e a gente divide as experiências lá numa noite, faz uma comida e a gente divide lá bons momentos e cada um divide a sua obra, é bem bacana. Fora isso, a gente tem as atividades do time, né, que é uma coisa que a gente consegue fortalecer legal a comunidade e a gente consegue envolver bastante gente, porque aí o pessoal vai na beira do campo, assiste o jogo, tal, a gente toma lá uma cervejinha, aí depois a gente vem para a sede. Aí a gente tem lá um departamento feminino, a diretoria feminina, onde as mulheres tomam a frente. Aí elas sempre fazem uma comida lá, colaborativa também, sempre tem um macarrão, um arroz, um frango, e a gente serve aberto para a Para todo comunidade. mundo. Quem chegar, Quem chegar, come. come, bebe, dá É uma risada. questão de unir mesmo a comunidade, Sim, né? De sim. trazer aquela questão de união, de diversão, de entretenimento, e aí associado à cultura. Com certeza. A gente usa, né, como abertura o time para tentar inserir outros valores que eles não têm acesso e não está acostumado, né, falar a verdade, porque a gente vê criança lá de 13, 14 anos fumando maconha, usando droga na esquina que a gente vai comprar pão. Aí a gente dá uma volta no quarteirão, vê um menino de 15, 16 anos sendo o olheiro do tráfico. E machuca, né? Pra gente não é isso que a gente quer pro nosso povo. Então é através do projeto que eu acho que a gente tem a possibilidade de mostrar outras realidades E para as assim, pessoas. agora tem uma relação tranquila com o poder paralelo lá. Sim, sim, sim. Eles deixam desenvolver o Sim, trabalho. quanto a isso, a gente não tem o que falar, porque eles fazem as coisas que eles fazem, mas eles não deixam de apoiar a educação, de apoiar o desenvolvimento. Eles, tipo, é uma iniciativa que eles veem com bons olhos, entendeu? Então, tipo, eles não atrapalham em nada. É engraçado assim, né? Eu sou operadora do direito. Eu sou advogada. E aí eu vivo um dilema às vezes, porque como eu falei, eu venho de periferia, eu venho de favela, lugar onde tinha tráfico, tinha, né? Tinha lá o poder paralelo, né? Vamos dizer assim. Só que a própria comunidade, óbvio, eu não estou aqui defendendo, mas a comunidade em si, ela não é afetada por essas pessoas. Só que acontece que aquela criança que não tem acesso a nada, não tem motivação para fazer uma coisa, para jogar uma bola, ou para tocar um instrumento, ou para aprender um idioma, e assim por diante, ela acaba vendo que aquele menino que é o olheiro, ou que é o vapor, e assim por diante, comprou um tênis novo, tá com uma roupa bacana, tá com um celular da moda. E é isso que atrai,
né? Não é a existência só do poder paralelo na comunidade que vai fazer com que as pessoas se associem ao poder paralelo. É a falta de política pública ali dentro. Por quê? Todo mundo sabe que é errado, todo mundo sabe que não é legal, que pode dar ruim em qualquer momento, certo? Só que se você não tem para onde correr, fica um pouco difícil. E eu tô falando tudo isso porque no Dia das Crianças, o ano passado, tem um campo lá perto de casa, é um futebol de várzea Sim. também, tem um campo lá perto de casa, e teve uma festa lá para as crianças, comida, bebida, brinquedo, alugaram aqueles brinquedões para as Sim. crianças, que não sei o quê. E aí eu postei e falei, olha que legal, aqui do time fizeram que não sei o quê. Aí uma amiga comentou, não, na quebrada é sempre assim, né? Quem faz é o poder paralelo. Sim. A gente sabe que é. Mas tem algum político ali naquele final de semana de Dia das Crianças fazendo alguma coisa para aquelas crianças ali? Não tem, só em época de eleição. Só em época de eleição. Então, assim, é um dilema que a gente vive, eu sendo advogada, e eu vivo, porque, querendo ou não, eles são bandidos, eles estão fazendo coisa errada, eles estão traficando, eles estão corrompendo outras pessoas. Mas, muitas vezes, eles, de certa forma, até contribuem mais do que quem deveria contribuir de fato, né? Que é que é a autoridade pública, que é o prefeito, que é o vereador, e muitas vezes eles estão nem aí com a hora do Brasil. Infelizmente, hoje, na maioria das periferias, né, o tráfico promove mais políticas públicas do que os governantes, né? Até acaba sendo por isso que a população não denuncia, não toma as atitudes que talvez deveriam ser tomadas, porque quando acaba um gás, quando acontece qualquer emergência, o pessoal vai lá, procura e eles ajudam, e eles sempre ajudam, até mais do que os governantes. Aí, pegando o gancho da sua fala, tem até uma música do Racionais MCs, né, que diz que a criança se espelha em quem está mais perto, né? E é isso que a gente está buscando, porque a criança tá ali na rua, ela vê quem do bairro tem os melhores carros, quais são as pessoas que têm as melhores motos e o que eles fazem. Não é? A criança automaticamente vai pensar, quando eu crescer eu quero ter um carro daquele. Então, para mim ter um carro daquele, o que eu tenho que fazer? O que eu preciso fazer? Em quem eu vou me espelhar? É só o espelho. Quem eu vou modelar? Entendeu? Só tem um espelho negativo. São termos que a gente usa muito aqui, né? Nas mentorias que a jurídica promove, que eu participo. A gente tem que usar modelos positivos e se associar a pessoas melhores que você para a gente crescer. Basicamente, essa é a regra. Sim. Né? Você é fruto do seu meio. Com né? certeza. E você deixar de ser fruto do seu meio é uma coisa muito complicada. Difícil, sim. Né? Então, eu acho importante todo mundo que faz esse tipo de ação. Né? Eu gostaria de ser mais colaborativa com a minha comunidade do que eu sou. Né? E se bem que assim, às vezes eu tô precisando de alguém para colaborar comigo, entendeu? Mas eu gostaria de ser mais colaborativa, eu gostaria de chegar a um momento da minha vida em que eu possa dedicar parte do meu tempo a alguma coisa do tipo, Sim. entendeu? Tanto é que quando a gente conversou a primeira vez, eu falei, não, você quer? Eu te mando, eu faço e-book pra você. Eu faço e-book, que não sei o quê. E você até hoje não me mandou o negócio, né? As informações, né? Não é? São tantas coisas, tantas demandas. Mas tem que mandar pra gente fazer o e-book para apresentar para os empresários, para as pessoas, para fazer um release do projeto bem bonitinho, estabelecer os prazos, entendeu? Já ofereci a minha ajuda, entendeu? Não tenho dinheiro para colaborar, mas tenho força de trabalho, entendeu? Tá ótimo. Mas assim, novamente falando, eu acho que dedicar a sua vida a cuidar de uma outra pessoa é muito relevante. É muito relevante, muito importante. E eu acho que vale a pena todo mundo conhecer
o projeto, conhecer a sua história. Aqui a gente tem o exemplo de um homem trabalhador, que estudou, que teve uma família. Sua mãe não é mais viva hoje, Não. né? Mas teve pai, teve mãe que educou, que exigiu que todos os filhos estudassem. Foram 4 filhos, Sim. ou seja, não era... eram vários filhos, várias bocas para sustentar. Ainda mais sendo uma mulher negra, né? Exatamente. Há alguns anos. Não que tenha mudado muita coisa, né? Mas alguns anos atrás era bem mais difícil de conquistar as coisas. Para uma mulher normal, branca, já é mais difícil competir, né? No mercado de trabalho. Para uma mulher branca, uma mulher branca, uma mulher gorda, por uma mulher mais velha, Sim. por uma mulher com filho. E aí você soma tudo isso ao fato dela ser preta, aí o negócio pega pesado, real. Eu faço assim, porque eu sofro preconceito. Eu, por exemplo, eu divulgo meu trabalho na rede social, eu falo e etc e tal. Mas eu já questionou-se a minha competência pelo fato de eu ser uma mulher gorda, por exemplo. Agora, vamos parar para pensar. O que tem a ver a minha pança com a minha capacidade intelectual? Entendeu? Não tem nenhuma. E aí você passa das questões raciais, né? A gente vai ter um episódio com a Mari Prado, que é uma mulher preta, uma mulher careca, que enfrenta aí diversas questões na vida e na profissão. E eu quero trazer exemplo de pessoas assim. Eu quero trazer exemplo de pessoas que têm o que mostrar, que têm uma história para contar e que têm uma história de superação. Porque você venceu a periferia. Você está lá, você desenvolve um trabalho de lá, você poderia até ter optado em sair de lá, sim, mas você venceu as questões nocivas da periferia na sua vida, né? Porque periferia também não é só coisa... A periferia é uma delícia. Sim, é uma entendeu? delícia. Morar na quebrada é uma delícia. Você conhece a quebrada, você conhece todo mundo, você conhece os botequins, você conhece onde tem um pagode bom, aonde tem o samba bom, onde tem o funk bom. Você anda tranquilamente na sua quebrada. É mais seguro andar na quebrada do que no centro. Exatamente. Inclusive, só para pegar o gancho dessa sua fala, um amigo desenvolveu, junto com o SESC, um passeio de base comunitária, que é o quê? Montar um grupo, junto com parceria com o SESC, e levar as pessoas para conhecer o que é feito nas quebradas, entendeu? Porque não é só eu vir aqui falar que a gente é carente, que a gente precisa, tal, mas a gente quer mostrar também as forças da quebrada, tudo que existe de bom. Não é só chegar e falar, o povo é carente, a gente precisa de doação, a gente quer mostrar o que é feito de bom. Aí nesse passeio, as pessoas foram até o SESC, aí o SESC promoveu todo o passeio, né? Cedeu o ônibus, aí as pessoas foram até um campo lá no bairro, aí contamos a história do campo, né? Que era um campo de terra, tal. Hoje é um campo sintético com arquibancada, com alambrado. Aí foi contada a história do campo, foi contada a história do futebol de várzea. Levamos as pessoas na cozinha do gueto, que é um lugar lá comunitário também, que as mulheres se reúnem para fazer uma comida afetiva e tal. E depois levamos eles para uma vivência em uma escola de samba lá no bairro, lá na cidade de Santo André. Lá também eles tiveram vivência e tal. E a gente foi apresentando as potencialidades, né, da quebrada. E é uma coisa bem legal também de ser falado, eu acho. Não, legal, muito legal. E esse projeto continua? Essa visitação continua? Continua, a gente agora vai para a segunda fase, né? A primeira vez foi um passeio para 25 pessoas e agora a gente vai fazer o segundo passeio e acho que vai ser para um grupo maior, né? Porque faltaram vagas nesse passeio. E já tem data? Ainda não, Ainda ainda não. Estamos desenvolvendo junto com o SESC. Gostaria até de agradecer a parceria, porque o SESC ajuda bastante a gente a desenvolver esse tipo de trabalho. A gente já fez diversas apresentações dentro do SESC. E vocês têm uma associação lá ou é tudo vinculado ao projeto? É tudo vinculado ao projeto e o projeto é vinculado ao time, né? Qualquer doação, assim, as coisas a gente coloca tudo no CNPJ
da instituição Sociedade Esportiva Vila Suíça. E vocês pretendem desmembrar o projeto da Vila Suíça, do time? Então, eu acho que a tendência é essa, né? Porque tá tomando outras proporções, assim, que eu acho que o time vai ser mais um braço, lógico, vai continuar fazendo parte do projeto, mas a gente vai precisar dar uma atenção especial à parte educacional. Você falou que são cento e quantas crianças? 130 crianças no lá time? cadastradas na escolinha Na escolinha de de futebol. futebol. E para bateria? Na bateria a gente tem uma média de 40 crianças, mais ou menos. É que não ocupa todas as crianças no mesmo dia, mas a gente tem uma rotatividade. Tem mais ou menos umas E quem 40 dá crianças. quem dá aula de futebol, quantos professores você tem? Tem 3 professores de futebol, professores de educação física, são formadores de atleta mesmo. E na bateria tem eu só, por enquanto. Você que dá aula. Eu que dou aula, sim. Legal. Bom, eu queria agradecer a sua participação, queria agradecer a sua disponibilidade de vir até aqui. Você atravessou São Paulo para vir até aqui, falar comigo, gravar para a gente. Eu acho muito importante a sua participação, de verdade. Eu queria que você falasse um pouco do que você está precisando atualmente, seja de profissional, de material. O que, por exemplo, uma pessoa como eu que estou assistindo posso fazer para ajudar? Nossa, será que vai dar tempo? Não, mas assim, pensa naquilo Não. que é mais ó, urgente. Assim, quanto ao poder público, não sei, né, se uma parceria privada funcionaria. O espaço lá das crianças, onde é a escolinha de futebol, é bem carente. Tipo, não tem um bebedouro perto, né? Se o pessoal não leva a água e tal. O chão da quadra também tem diversos buracos. E não tem rede, né? É aquela quadra de periferia mesmo. Eu acho que isso caberia mais ao poder público. As pessoas, eu não sei se a gente poderia lançar talvez uma campanha de doação de chuteira para as crianças, porque a gente precisa bastante de chuteira. Chuteira de campo? De society, sim. A gente precisa de material esportivo, bola, a gente precisa de cones, a gente precisa de colete, a gente precisa de bola, a gente precisa de quase tudo que precisa para desenvolver um trabalho com futebol. Aí lá na parte da bateria a gente precisa de mais instrumentos, porque não sei se depois eu consigo mandar um vídeo para você passar junto com... Não, a gente coloca no Instagram. As crianças lá, quando enche a turma da bateria, a gente coloca as crianças para tocar na cadeira, porque não tem instrumento para todo mundo. Então a gente precisa de caixa, o instrumento que a gente mais precisa hoje é caixa. A gente precisa também de repinique, surdo, chacoalho e agogó. E as escolas não colaboram? Não, eu fiz uma ação há umas 2 semanas que eu fui entrando no Instagram de várias escolas, até da escola que eu participo, e pedi doação de um instrumento, porque se cada uma doasse uma, né, pra gente seria o suficiente. Liga! Se cada uma doasse uma, ia ser muito legal, mas... Vamos resolver esse problema, liga. Infelizmente, Vai, ninguém... camisa... Nenê, que tem baterias grandes, que tem muito instrumento, entendeu? Mocidade Alegre, Império de Casa Verde, Tom Maior, Sim, Peruche, que tudo bem, mas, entendeu? As escolas de torcida, Dragões da Real, Gaviões, Mancha Verde. Ô, gente, vamos ajudar. E hoje um instrumento. Cara, um instrumento, não são 10, não são 20, entendeu? É um instrumento, mesmo que às vezes não seja o que ele falou aqui, mas que você possa dar outro, entendeu? Ô, gente, poxa, fiquei chateada agora, hashtag chateada agora, E hoje hein? as atléticas, né, das faculdades também, a maioria tem bateria. Entrei em contato com essas atléticas, a única que respondeu positivamente foi a Direito São Bernardo, falou que ia vasculhar lá e ver o que tinha para doar. E é um trabalho de resistência também, né? Porque Santo André, desde 2016, não tem carnaval. Mas a maioria das escolas de samba de Santo André estão sucateadas, não desenvolve
nenhum tipo de atividade. E assim, é um trabalho de resistência cultural, porque se não tem um lugar, uma escola de samba, onde as crianças podem frequentar, aprender a tocar um instrumento, tipo, a cultura vai ser apagada, né? O prefeito de Santo André está promovendo um apagamento de uma cultura popular. E lá a gente faz esse trabalho de resistência. Então, queria até aproveitar esse espaço para endossar o seu pedido, né? Porque lá a gente tem bastante criança. Se doar um instrumento, um instrumento para muita gente não é nada, mas para a gente é de grande valia. Para a escola, não vai ser um instrumento novo. Não precisa nem ser novo, a gente Entendeu? reforma. Reforma tudo, entendeu? Ô, gente, ô, liga. Por favor, né? Mas é isso, Luiz, eu queria te agradecer imensamente. Muito obrigada pela sua participação, por ter se deslocado lá de Santo André para cá. A gente está gravando na Vila Leopoldina, então é bem longe, né? E hoje está uma chuva torrencial em São Paulo, o dia inteiro chovendo. Então, assim, queria muito agradecer a sua disponibilidade. Queria te parabenizar por essa sua disposição em ajudar as pessoas. Às vezes a gente pensa que a gente é bom, que a gente é caridoso, e a gente vê que a gente não chega nem aos pés do que de fato é ser caridoso e ajudar uma outra pessoa. Então, gostaria de dar os parabéns. E me diz aí o que você quer dizer pelo final, me diz as suas redes sociais. A gente vai deixar aqui embaixo. Para quem quiser fazer doação, se procura você nas redes sociais, se tem um telefone específico. Sim, primeiro eu quero agradecer, né, que eu sou imensamente grato. Em nome de toda a comunidade, fico emocionado, porque vem muita gente atrás de mim, não sou só eu. Ah, corta aí essa parte. Corta nada, assim que é bom. Ai, meu Deus. E atrás, né, tipo, no nosso bonde tem muita gente que precisa, e eu tô aqui só representando essas pessoas. Eu vou deixar, sim, os contatos para doação, e tudo que vier é bem-vindo. Muito então, obrigado. Aí, ó, a câmera tá aberta, pode falar. Não, Fala não ali, viro olhando mais, pra não. lá. Ali, ó, olhando pra lá, ó. Não vire que eu tô emocionado. O meu Instagram é _o Luiz com Z Fernando. O da bateria é Bateria Ritmonstro. E do espaço é Quilombo Cultural Urbano na Quebrada. Mas o Instagram Tudo Instagram, esses Mas o endereços. Instagram é outro do Na Quebrada, não é? Na Quebrada, salvo engano, @. Peraí que eu tenho anotado aqui. Muita calma. Que eu acho que eu tenho anotado. Trello. Aqui, gente, é tudo organizado. Ó. Tem os episódios aqui meio. Fernando. @na_que.brada. Muito É obrigado. o Instagram do projeto. Tá bom, gente? E, novamente, muito obrigada. Mande um abraço pro seu pai. Será dado. Que deve ser um cara muito gente boa. É. Gostaria de conhecê-lo um dia. E é isso, gente. Mais um episódio. Ficamos por aqui. Quem sabe aí no próximo a Dani já está de volta, né? Sigam a gente nas nossas redes sociais para saber até mesmo do projeto do Luiz Fernando, que a gente vai postar algumas coisas lá. E se inscreve no canal, ó. Porque, ó, aqui, gente, tem jeito. Se você quiser, tem jeito. Se você quiser ajudar, tem jeito. Às vezes, uma ajudinha desse tamanho sua pode fazer a diferença demais na vida de uma criança, de uma periferia, de uma criança que está ali olhando o traficante que tem um tênis da Nike. Entendeu? E desculpa falar Nike aqui, Nike me patrocina. Patrocina ele, entendeu? Manda chuteira para ele, entendeu? Mas, às vezes, a sua doação de uma chuteira usada do seu filho, que você não sabe para quem doar e acaba jogando fora, fazendo alguma coisa, pode fazer a diferença na vida de uma criança que está se espelhando em alguém do tráfico para poder seguir naquela vida ruim. Então, pensa nisso e até já, até breve, até o próximo episódio. Beijo aí. Tchau, tchau, gente.